que a gente precisa lembrar? A incisão cirúrgica, a gente tem que prevenir essa infecção de diversas maneiras. E para isso a gente tem algumas medidas relacionadas tanto ao pré, quanto intra, quanto pós-operatório, como já foi muito bem citado pelo Dr. Joel e pelo Dr. Hudson. Então, especificamente nessa aula, nós vamos falar sobre o manejo com a ferida operatória. Lembrando que, assim como ele correlacionou os fatores de risco do paciente e da incisão, eles que vão nos direcionar para qual é a melhor, então, tecnologia a ser utilizada. A Anvisa, ela publicou um caderno técnico em 2017, ressaltando, então, qual é a qualidade preconizada nessa cobertura para que ela seja adequada do ponto de vista para melhor cicatrização da incisão. Então, ela precisa ter uma facilidade na remoção, principalmente prevenindo, então, as situações relacionadas ao adesivo médico, para que não ocorra uma lesão relacionada a esse adesivo. Promova o conforto para o paciente, não exija trocas frequentes, assim prevenindo a infecção cruzada, mantenha o leito da ferida com umidade ideal, ou seja, que ela consiga manter o meio úmido adequado e cuidando principalmente das áreas periferidas, né? Então, a área ao redor, ela tem que ser muito bem tratada, assim como falado pelo Dr. Hudson, essa área é muito delicada. Por isso que muitas vezes, nos curativos prontos que nós temos na indústria, nós encontramos uma área onde o adesivo em si, ele fica um pouco mais distante efetivamente da incisão, para que a gente então consiga ter esse cuidado e esse controle da pele. Tem uma facilidade de aplicação e o principal, que ele tem uma adaptabilidade. Então, quando a gente pensa nesses pré-requisitos e encontra essas situações hoje em dia, a gente já consegue entender que essas não são as melhores coberturas. Então, por exemplo, na primeira foto, a gente vê o mais usual, né, o mais básico, que seria a gase estéreo com uma fita microporosa. O que acontece? Muitas vezes nessas áreas de articulação, o paciente é aplicado curativo, né, no paciente com uma flexão de 30 graus mais ou menos da articulação, porém, quando ele tenta ampliar esse movimento, por esse curativo não ter mobilidade, então ele fica rígido, ele acaba tracionando a pele, fazendo com que perca a junção derme-epiderme, formando então os flictenas, como por exemplo na segunda foto. Aumenta-se muito o risco da infecção de sítio cirúrgico quando ocorrem, então, essas lesões peri-incisão. Na terceira foto, a gente consegue ver um curativo já mais moderno, onde tem um filme transparente, que vai conseguir ser impermeável, mas ele tem um pad absorvente, essa parte absorvente, que não consegue gerenciar uma quantidade aumentada desse exudato que está sendo drenado. E o que acontece? Acontece, então, uma manipulação dessa área de modo mais precoce. Então, a gente vai ter que fazer a troca do curativo precocemente, então, expondo essa incisão a um ambiente contaminado, né? A gente não consegue ter um controle como, por exemplo, no centro cirúrgico, correndo o risco, então, de a gente ter uma contaminação cruzada. Quando, então, nós não conseguimos manejar de maneira adequada a incisão cirúrgica, pode evoluir para a quarta foto, que são as deiscências, né? Deiscências parciais, deiscências totais, no caso dessa última foto, uma mediastinite, onde tem, inclusive, líquido acumulado na cavidade. Então, essa última foto é para a gente lembrar, esse curativo, ele não tem apenas que absorver a umidade, ele tem que gerenciar de uma maneira adequada para que fique um meio úmido, porque a cicatrização, mesmo na incisão da sutura, né, nessa situação, ela precisa de um mínimo de umidade presente, porém que consiga absorver e reter, não deixando voltar para o leito, para o local da incisão, a umidade presente no curativo. Para isso, então, falando um pouco das nossas tecnologias, nós temos o AVELE, que é a nossa terapia de pressão negativa, que ele vai ser, então, configurado como um sistema. Então, sempre que nós pensarmos em terapia por pressão negativa, nós vamos falar em um equipamento que vai produzir a pressão subatmosférica, no caso do AVELE, uma pressão de menos 80 milímetros, uma máquina que tem uma durabilidade, uma vida útil de 30 dias, e um tubo extensor que vai fazer a conexão com o curativo que vai estar colocado diretamente sobre a incisão. Então, a gente precisa sempre lembrar que esse sistema ele tem que estar muito bem aplicado e muito bem vedado para que a gente tenha, então, um sucesso no uso dessa tecnologia. É importante ressaltar que no curativo que nós temos no AVELE, nós temos uma válvula one-way, onde mesmo quando a gente desconecta o curativo do equipamento, é mantida a pressão negativa por 60 minutos no local. Então, isso é de grande valia quando a gente pensa, por exemplo, no paciente que vai ser encaminhado para o banho
que está sendo tratado com o Avelli numa incisão, né, numa linha de sutura, onde ele vai continuar, então, sendo manejado da melhor maneira. Especificamente sobre o curativo, então nós temos um curativo, onde ele tem uma borda de silicone, para que facilite mesmo a aplicação. Nós aplicamos o curativo e se neste momento a borda ficar um pouco enrugada, aplicar inadequadamente, não tem problema, eu posso voltar o curativo, arrumar e reposicionar, sem perder então a sua adesividade. Em contato diretamente com a incisão, nós vamos ter a tecnologia Hydrofiber, que muitos de vocês com certeza já conhecem, através do nosso curativo Aquacel. E essa tecnologia, ela está no curativo justamente para fazer, então, uma regulação adequada da umidade. Sobre a primeira camada, nós vamos ter mais 8 camadas da tecnologia Hydrofiber para gerenciar de maneira adequada, então, todo esse exudato, pensando na incisão ser a pouco, porém, a gente também utiliza esse curativo para as lesões abertas. Sobre essas camadas, temos uma espuma de poliuretano para auxiliar, então, para que a pressão seja distribuída de maneira uniforme por toda a extensão do curativo e, por cima, um filme de poliuretano que vai deixar, então, esse curativo impermeável, fazendo também uma barreira viral e bacteriana. Ele terá o soft port, que é ele quem vai fazer, então, toda a conexão entre o tubo e a máquina para efetivamente ocorrer a pressão negativa diretamente na linha de sutura. Como comentado pelo Dr. Hudson, quando que a gente vai escolher, então, uma terapia de pressão negativa? Então, esse estudo, ele relata que quando o paciente tem um alto risco, né, e em consonância, nós também temos um risco relacionado à incisão, então, ao procedimento propriamente dito, a pressão negativa, ela começa a ser recomendada. Então, no paciente que tem já, por exemplo, uma obesidade, tabagista, um processo cirúrgico que teve um tempo maior de cirurgia, ou onde a gente teve a utilização de próteses e tem um risco aumentado para deiscência e para infecção, ele já é recomendado. Então, ele não é nem sugerido. Então, para eu ser assertiva na manipulação adequada dessa incisão, eu preciso usar uma terapia de pressão negativa portátil, como a Avelli. No caso onde o paciente tem um alto risco, porém, o fator especificamente da incisão é de baixo risco, a gente pode utilizar, por exemplo, o Aquacel Agisúrgica, que eu vou falar um pouco mais adiante. O que nós temos de benefício com relação à utilização do Avelli? Além de todos os benefícios citados como mecanismo de ação sobre a pressão negativa, que vai ter, porque ele possui essa máquina que faz a pressão de menos 80, nós temos associados o benefício da tecnologia Hydrofiber, que faz a absorção vertical, a retenção, né, desse exudato, automaticamente faz também o aprisionamento das bactérias, porque a partir do momento que absorve a umidade, forma um gel coeso, e a bactéria não consegue nem se movimentar dentro da formação desse gel. Esse gel ajuda também a preencher os espaços vazios, ou seja, ter um contato muito íntimo com essa incisão, para que faça um controle adequado, e ele consegue, então, se conformar e preencher esses espaços. Caso aconteça durante o curso da cicatrização da incisão, então não foi escolhido o Avelli para colocar no início, iniciou uma deiscência, a gente pode lançar mão do Avelli, porque ele vai fazer então o controle, tanto da incisão onde ainda está preservada, quanto da área onde iniciou a deiscência. Então a gente tem o benefício de utilizar aqui duas tecnologias, a tecnologia de pressão negativa e a tecnologia Hydrofiber. Pensando especificamente na indicação na incisão cirúrgica, ele vai diminuir a tensão da linha de sutura, ou seja, ajudar a aproximar as bordas, vai fazer uma drenagem pela sucção, né, promovida pelo equipamento, para diminuir o risco, então, de seroma e hematoma, e tendo, então, uma cicatriz mais rápida, né, para esse processo ser acelerado. Bom, como o Dr. Hudson comentou, a gente fala muito aqui do produto em si, né, mas o principal que eu queria ressaltar do estudo que ele fez é que ele diminuiu o tempo de cicatrização e proporcionou maior conforto. Então, quando a gente pensa no paciente, a gente tem que pensar também que esse curativo, ele tem que ser adequado para o paciente, que não cause dor, que não cause um trauma na pele ao redor no momento de fazer a troca. E tudo isso a gente vai conseguir com a utilização, por exemplo, do Avelli. Lembrando que sobre as bordas que são de silicone, a gente faz a fixação adicional com o filme transparente, para que ele tenha, então, uma durabilidade na incisão de até 7 dias. Dando sequência aqui, então, em alguns casos, principalmente para cirurgia plástica, cirurgia vascular, utiliza-se muito enxerto, então é possível também utilizar o Avelli nessas situações. Normalmente,
para utilizar o curativo de pressão negativa sobre o enxerto, é realizado essas perfurações para otimizar realmente as áreas de drenagem, para que não ocorra o seroma. Aplica-se, então, o curativo. Esse curativo foi aplicado, uma aplicação única durante 6 dias, sem necessidade de troca. Foi retirado, então esse é o resultado. E aqui no pós-operatório tardio, com 30 dias já de operação. Aqui um outro caso, foi um trauma, foi um ferimento descolante na região inguinal, então foi feita toda a limpeza da área, realizada a ressultura e aplicado o AVELE. Também foi uma aplicação única, no 7º pós-operatório foi retirada a cobertura e a gente vê como ele vai se apresentar. Então, a gente não vê sinais de inflamação, a gente vê uma linha de sutura preservada, sem nenhuma fragilidade de tecido, então a cicatrização efetivamente ocorreu. Aqui a aplicação do AVELE com a matriz dérmica, esse caso foi cedido pelo Dr. Joel Abdala, inclusive depois ele pode até comentar se ele achar necessário. Foi um extravasamento de medicação, onde foi necessário então fazer uma limpeza cirúrgica. Foi realizada a aplicação do AVELE. Como ele tem essa capacidade de durabilidade da máquina de 30 dias, continuou-se com o mesmo equipamento, fazendo apenas trocas do curativo quando era necessário. Aqui o leito já havia sido preparado, então, para a colocação da matriz dérmica. Foi um total de 12 dias com a utilização do AVELE antes da aplicação da matriz. A matriz, ela tem, então, essa característica, né, onde ela vem com um conteúdo biológico, né, o colágeno tipo 3, que vai ficar em contato com a lesão, e por cima ela tem uma película de silicone. Aplicou-se novamente o AVELE sobre a matriz. Conforme a matriz vai tendo a sua integração, a sua maturação, ela muda um pouco dessa coloração, se tornando, então, mais transparente. A gente consegue ver a diferença, né, da coloração, ficando com uma característica de um tom mais apessegado. Feita a integração, retira-se a película e aí, nesse caso, foi feito o enxerto sobre a matriz e nova aplicação com o AVELE. E aqui um pós-operatório tardio. Um outro caso de deiscência de mama, de retalho de grande dorsal. Aqui a aplicação, né? Então, a deiscência que antes do desbridamento cirúrgico, foi realizado o desbridamento, dia 24/9, a aplicação do AVELE. Na parte superior, onde tem este outro curativo, que é o Fonlight, havia uma pequena lesão, onde não necessitava da utilização da terapia, então foi associado os 2 curativos. Aqui o resultado dia 8/10 e a cicatrização completa dia 22/10. Falando um pouquinho agora do Aquacel AG Surgical, é uma outra tecnologia que nós temos, onde esse curativo, ele é composto por um hidrocoloide que vai ficar em contato com a pele do paciente. Lembrando que esse hidrocoloide, ele é como se fosse trilaminado. Então, ele tem o hidrocoloide, um filme de poliuretano, e o hidrocoloide novamente com filme. Então, ele é muito resistente à água. No meio, nós temos a parte absorvente, que é com a tecnologia Hydrofiber, então a tecnologia do Aquacel, com prata, e a capa, né, então, por cima, uma película de poliuretano para fazer a barreira viral bacteriana e ser impermeável. As principais características, então, vão ser essa proteção, principalmente a aderência à pele de maneira suave e segura. Propõe, então, ele consegue promover uma remoção atraumática, porque ele é um hidrocoloide, então a gente retira na técnica adequada de fazer a tração paralela à pele. E o principal, ele é flexível, então ele não corre o risco de fazer aqueles flictenas por causa da resistência do curativo, e ele também é impermeável, então o paciente consegue ir para o banho de chuveiro sem problemas e inclusive fazer hidroterapia com segurança. Ele reduz, então, a infecção de sítio cirúrgico, a formação dos flictenas na pele, e também reduz a incidência da alta hospitalar tardia. Principal, ele exige menos trocas de curativo, porque a sua cobertura absorvente consegue efetivamente manejar adequadamente essa umidade, permitindo, então, uma troca de curativo mais espaçada. Então, normalmente, a gente utiliza ele e consegue ficar com o único curativo aplicado entre 5 a 7 dias. Aqui nós temos um estudo que foi realizado em um lift de coxa. Então, nesse estudo, foi feito um estudo de caso controle com a utilização no mesmo paciente com a Aquacel AG Surgical em uma coxa e na outra, na posição contralateral, a gaze e a fita microporose estéreo, tá? O estudo foi com 40 pacientes,
sendo 32 mulheres e 8 homens, com uma idade média de 39 anos. Os critérios para exclusão foram diabetes, tabagismo e doenças vasculares. Lembrando que esses critérios já indicariam a utilização, por exemplo, do Avelli. Aqui a gente consegue ver o resultado. Então, 5 dias após a operação, né? Então, a coxa esquerda com a gase e a direita com a Aquacel Surgical, a gente vê efetivamente o cuidado preservado com relação à pele ao redor da incisão, quando utiliza-se o Aquacel AG Surgical. E a gente vê, então, que a linha de sutura está muito mais preservada, correndo muito menos risco de ter uma infecção de sítio cirúrgico. Na perna esquerda, na coxa esquerda, a gente já vê esses sinais flogísticos presentes, um risco maior, então, para o desenvolvimento da infecção. E lembrando que, como a gase com o micropor, ele também não é impermeável, dificulta também a realização do banho, mesmo que seja um banho de leito, muitas vezes molhando esse curativo. Como esse é um curativo que ele não tem impermeabilidade e não tem nenhum outro componente que consiga controlar efetivamente a umidade presente, é necessário fazer a troca diária desse curativo. A nossa terceira tecnologia, para a gente ir encerrando, é o Foam Light. Então, o Foam Light ele é uma espuma com silicone que vai ficar em contato com a pele, sendo que esse silicone ele é microperfurado e ele é sobre toda a extensão do curativo. No meio, nós temos uma espuma de poliuretano e sobre ele o filme transparente. Essa tela perfurada de silicone, ela é efetivamente para facilitar o momento da aplicação. Então, no momento que a gente aplica, caso aplique de modo inadequado ou ele enrugue, não tem problema nenhum, puxa-se o curativo, reposiciona ele para deixar ele, então, fixado no local. Lembrando que, na incisão cirúrgica, a nossa intenção não é fazer a avaliação dessa incisão diariamente ou a cada 48 horas. Então, o silicone, neste caso, para incisão, é apenas para facilitar o momento da aplicação. Como a maioria dos profissionais que estão aqui já estão acostumados a trabalhar com os curativos, se ele fosse um curativo, por exemplo, com filme transparente com cola, se eu aplicar ele de maneira inadequada, eu perco o produto. Então, essa é a vantagem principal de a gente ter o silicone em contato com a pele do paciente, além dele ser gentil e amigável com a pele. Então, ele é fácil de aplicar e remover. Ele pode ser recortado, então se eu precisar somar, colocar 2 curativos um ao lado do outro para conseguir alcançar o tamanho total da incisão. Ele é suave, gentil, ele é flexível, então ele consegue ter essa flexibilidade preservada no curativo, faz barreira viral e bacteriana e ele não vai grudar na luva do cirurgião. O tempo máximo de uso é 7 dias e a indicação dele mais assertiva é para aquelas incisões limpas, pequenas, com pouco risco de infecção, principalmente na área dermatológica. Então, por exemplo, na cirurgia dermatológica, ele é muito bem utilizado nos casos de biópsia, esterese de pintas, excisão, por exemplo, de câncer de pele, ressecção de lipoma e excisão de cisto sebáceo. Peço desculpas que tem um delay aqui da internet. Nós temos aqui um caso, então, de excisão de carcinoma basocelular, onde foi feito a excisão com a borda de margens livres, então lembrando sempre que o ideal, no caso dos tumores, principalmente se for utilizar a terapia por pressão negativa, tem que se ter a segurança das margens livres, não pode ter célula oncológica ainda presente nessa área. Então foi feito toda essa retirada, feito então a sutura e aplicado o Foam Light sobre a sutura. Então ele fica confortável, ele para uma pele que está mais friável, ele vai ser muito bem adequado, principalmente porque na retirada ele não vai fazer nenhum tipo de risco de lesão por adesivo. Vale lembrar que não é apenas a escolha do curativo que é o importante. É sempre importante e é imprescindível que seja feita, então, a implementação das medidas de prevenção de infecção relacionada ao sítio cirúrgico com a utilização de protocolos, de guias, de manuais. Então, não adianta eu apenas testar o curativo, gostar dele e iniciar o uso. Eu preciso especificamente desenhar um protocolo para que a gente tenha, então, um direcionamento de qual é a cobertura que vai ser mais assertiva para aquele paciente ou para aquele tipo, então, de procedimento. Para facilitar e para ajudar, nós temos um protocolo de gerenciamento de risco. Quem quiser, depois a gente disponibiliza, tá? É só falar que tem interesse.
e sempre estamos à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida e auxiliar, inclusive, na construção dos protocolos das instituições. Muito obrigada.